Sérgio Moro, que durante a Lava Jato chegou a dizer que Caixa 2 é pior do que corrupção, agora está sendo acusado de fazer Caixa 2. Tem como essa história ficar melhor? Tem. A acusação vem do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, a quem Moro declarou apoio na última eleição. Eu ia falar, você tinha que ter o Briguem Desgraçados, né? Briguem. Briguem, desgraçados, briguem. Aqui, Mas, ó. Como que eu tô nessa... Mas vamos lá, eu acho que assim, a gente fala de Moro e Caixa 2, o Moro tem todo um histórico que a gente pode explorar com relação a Caixa 2, né? Em 2017 ele estava lá em Harvard falando isso aqui. Se falar a verdade, né? A Caixa 2 em eleições é trapaça, é um crime contra a democracia, algo assim. Algum desses processos me causa uma espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Não, para mim, até o corrupção para financiamento ilícito de campanha eleitoral é pior do que para enriquecimento ilícito. Gente, isso Eu sempre lembro de um vídeo que acho que é do Galãs Feios, do Moro no Flow, falando de corrupção. Corrupção. Gente, eu não aguento, eu racho o bico toda vez que eu vejo a entrevista dele. É corrupção. Mas enfim, isso aí era o Moro lá na auge da Lava Jato, né? Falando que, Caixa 2 é pior do que corrupção. Tá, daí passa um ano, 2018, tá lá ele já brother do Onyx Lorenzoni, o Onyx é pego por Caixa 2 e já começa a mudar o discurso. No passado ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar. Então, quando já passou de é pior do que corrupção para ele pediu desculpas, gente, tá tudo bem. Mas será que o advogado do Lula não tentou essa? No meio da audiência, desculpa, pronto. Sobe as letrinhas, acabou. Né? Então, daí não tinha tido Bolsonaro. 2019, daí Moro já no Ministério da Justiça, tentando passar lá a lei anticrimes e querendo colocar a Caixa 2 na lei anticrimes e não deu certo. Ação por parte de alguns agentes políticos de que o Caixa 2 é um crime grave, mas não tem a mesma gravidade que corrupção. Tá, e é legal que ele joga na conta dos outros, né? É uma reclamação por agentes políticos, que agentes políticos, sei lá. Que crime organizado e crimes violentos. Então, nós acabamos optando por colocar a criminalização num projeto à parte, mas que está sendo encaminhado ao mesmo momento. Foi o governo ouvindo reclamações razoáveis dos parlamentares quanto a esse ponto e simplesmente adotando uma estratégia diferente. Tá, ele já foi de corrupção é pior do que é um crime mais grave. É pior do que corrupção, e agora já não. Eles estão dizendo que não é pior e é razoável. Né? Como à medida que a posição dele vai mudando, o discurso vai mudando junto, né? E daí a gente chega em 2022, Moro candidato a senador. O parecer do TRE Paraná recomenda reprovação de contas de Sérgio Moro. Senador eleito, Moro diz que vai apresentar informações necessárias para esclarecer situação. Tá, então ele foi de Caixa 2 é pior do que corrupção para ele estar respondendo por Caixa 2. Nessa época aí, ele apresentou as contas dele, tinha uma inconsistência de mais de R$1 milhão, mas de algum jeito ele ainda conseguiu escapar. Mas daí agora chegamos em 2023 e o PL, Partido Liberal, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, resolveu ir para cima. Curioso, porque Sérgio Moro deu um apoio importante para Bolsonaro ali na reta final, né, das eleições. E não é que agora o partido de Bolsonaro diz à justiça que Sérgio Moro se beneficiou de Caixa 2
tá pedindo a cassação do mandato de Sérgio Moro. Ele foi Gente, que virada, hein? PL pedindo cassação do Moro. eleito senador pelo Paraná, né? E ainda não tomou posse. Mas o PL disse à Justiça que Moro cometeu abuso de poder econômico, se beneficiou de Caixa 2 na disputa que o elegeu ao Senado, pede a cassação do mandato. Segundo Sérgio Moro, as acusações são falsas e absurdas. Procurado pelo Rogério Gentili, que escreveu essa coluna, o Sérgio Moro diz que a ação é um desespero de perdedores. Desespero de perdedores. Desespero de perdedores por quê? Por causa disso aqui, né? Isso aqui é o resultado das eleições de 2022 para senador aqui no Paraná, e percebam ali, o Sérgio Moro foi eleito, e o segundo colocado, que perdeu para o Moro, olha de que partido ele é? Olha, do Partido Liberal, do PL, do ex-presidente Bolsonaro. Será que o fato do candidato deles ter perdido para o Moro tem alguma coisa a ver com isso? Não sei, mas... Enfim. Absolutamente tudo a ver, né? Foram eles que entraram com a ação. Né? Então, briga em desgraçado resume muito bem essa situação. E falou ali também que, além do Caixa 2, o Moro teria cometido abuso de poder econômico. Tá, o que eles quiseram dizer com isso? De acordo com eles, olha só, vamos lembrar, o Sérgio Moro, ele estava primeiro disputando aí a pré-campanha, não chegou a disputar a eleição, mas estava em pré-campanha para presidente, pelo Podemos, certo? Daí ele saiu do Podemos e foi para a União Brasil, aonde ele disputou campanha para o Senado. Acontece que existe um teto de gastos para o quanto o candidato pode gastar na campanha. E o teto de gastos para presidente é maior do que o teto para disputa de senador. O que o PL está dizendo é que, se você somar o que a pré-campanha do Moro para presidente com a campanha dele para Senado, ele ultrapassou o teto do Senado. Então, que isso seria o abuso de poder econômico. Vamos ver aqui como é que é os valores. De acordo com o PL, somando-se os gastos de pré-campanha com os da campanha, o custo teria sido de, no mínimo, 6.700.000 reais. O teto da campanha ao Senado era de cerca de 4.400.000, disse o PL na ação. E, de acordo com o PL, isso foi inclusive pré-meditado. O PL está dizendo que o Moro nunca teve intenção de concorrer à presidência, sempre foi a intenção concorrer ao Senado. Isso aí foi tudo um truque dele para poder gastar na pré-campanha. Se é verdade ou não, eu é que não sei. Mas é uma tese interessante. O que eu faço com relação a tudo isso? Eu vou ir lá estourar uma pipoca, porque eu tô com inveja do Tassi com essa pipoquinha aí. E briguem, desgraçados. Briguem. Olha, juridicamente falando, eles trouxeram um argumento muito interessante, a questão do teto, que poderia denotar uma fraude. Mas, assim, é difícil. Caralho, eu vou defender o Moro. Não é possível que eu vou defender o Moro, cara. Assim, o Moro, ele foi um pato, um marreco nessa história toda. Ele traiu o Álvaro Dias do Podemos, né? Foi pro União, como que é o partido dele que ele foi lá? União Brasil, né? É União Brasil. União Brasil. Ele foi pro União Brasil na expectativa de ser candidato a presidente por lá. Depois, a ideia talvez seria ser senador pelo estado de São Paulo. Não foi, ele veio disputar aqui. Então, assim, teve todas essas trapalhadas, todas essas burrices dele, o quanto ele foi tapeado pela classe política, que vai, sabe, quando a burrice e a ingenuidade vai acabar ajudando ele nessa ação. Se mostrar e falar assim, gente, eu só fui... Assim, a melhor forma de se defender é chegar e falar assim, ó, eu fui burro pra cacete, me passaram pra trás, eu ia ser candidato a presidente mesmo, aí não deu certo. Enfim, vamos ver o que vai dar isso, né? E vou falar a real. Tirar o Moro para colocar esse cara do PL é trocar 6 por meia dúzia. Então, assim... Mas Tássio, se sai o Moro, entra o cara do PL, não entra o suplente do Moro? Não, porque é assim, quando ele não é legitimado, quando a eleição dele é colocada em questão, os votos dele são considerados nulos. Então, tanto ele quanto
o que está na suplência dele perdem o direito a assumir. Agora, se, por exemplo, o Moro assumisse e fosse indicado para um cargo, ou então o Moro assumisse e fosse afastado do cargo de senador por uma quebra de decoro parlamentar, aí sim entraria o suplente dele. Então, nesse caso, eu acredito que cairia a chapa por inteiro. Tanto é que tinha-se muito essa discussão na época do TSE com relação ao Bolsonaro para derrubar a chapa inteira, para derrubar o Bolsonaro e o Mourão, porque, né, dava medo do Mourão também assumir a presidência e talvez pudesse ter sido até pior, sei lá, vai saber, né, não sei.